Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão lá, que vão nos assistir num outro momento. Nós somos o grupo Espírita Irmãos de Francisco e hoje nós trouxemos o tema desencarne coletivo. Desencarne coletivo, desencarnação coletiva, que de vez em quando assola nosso orbe e nos deixa assim bastante fragilizado. Não tem problema que fiquemos fragilizados com a situação. Não é motivo de revolta, mas a gente não pode ficar assim indiferente. Nós temos mesmo que sentir vamos dizer, essa dor que está longe de nós, mas que é dor. E isso não deve nos afligir assim por muito tempo. Se nós ficamos sentidos, eu fiquei alguns dias, procurei me informar, procurei ler, e aí a gente vê que o que nós temos que fazer é mandar muita vibração para toda aquela área, todas aquelas vítimas, aos sobreviventes, aos trabalhadores, e assim nós fazemos em todas as situações que nós verificamos que pessoas passam por provação. Não importa o número, não importa onde, não importa como. Nós, no nosso dia a dia, nas nossas funções diárias, na nossa vida comum, temos assim, por amor fraterno, pelo amor universal, de enviar bons sentimentos para esses lugares. E nós estamos longe, mas esse amor chega até lá. Nós vamos ver de que forma chega. E nós vamos ver também por que esses fenômenos acontecem. Às vezes nós ficamos julgando que poderia ter sido evitado, que poderia ter sido, vamos dizer, mais ameno, né? Mas, na verdade, nós vamos pensar na justiça de Deus, justiça divina. E vamos pensar no livre-arbítrio também que cada um de nós temos. E existem razões para que isso aconteça. E não é só de uma forma, como os movimentos das placas tectônicas, não é só o terremoto, existem várias formas de desencarne coletivo. Hoje nós vamos nos ater mais a esse especificamente, mas vamos primeiro ver as questões espíritas disso está acontecendo, ou disso de vez em quando acontecer, e nós assistindo a isso, vivenciando esse momento. Deixa eu trocar de óculos aqui. Então, nós temos o seguinte, o desencarne coletivo, ele, na doutrina espírita, ele é assim, não é por acaso. As pessoas que são vítimas, que vivenciam isso, que sobrevivem, que também sofrem muito, elas não estão lá por acaso. Existe toda uma condição, inclusive uma condição de escolha e livre-arbítrio. E existe uma função no nosso orbe quando isso acontece. E a justiça divina, ela opera por meio de leis perfeitas. Que essas tragédias que aos nossos olhos pode parecer dessa forma como nós falamos, injusta, dolorida, são processos de resgate. Então, esses espíritos envolvidos, eles estão resgatando algo de outras vidas, ou é a omissão que eles estivessem nesse local, ou é a necessidade para que eles voltem também no mesmo movimento no planeta, todos juntos. Então, eles desencarnam juntos, mas eles vão, numa outra vida, talvez renascer num conjunto e fará também uma grande diferença para o planeta. Então, nisso, nós vamos ver também uma evolução espiritual. Então, tem um resgate e tem também uma evolução espiritual. E aí, nós vamos usar o Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, ele fala desses eventos. Antes, nós vamos ver mais um pouquinho assim, que esse desencarne que ocorre em massa, ele tem a necessidade
desse processo evolutivo para cada um dos espíritos e para o local. Entendeu? Então, não é só um espírito, outro. É o local, é toda aquela comunidade. E para nós que estamos distantes. Por quê? Porque vai despertar em nós um sentimento mais fraterno, uma vontade de fazer algo, mesmo que não façamos. Porque eu até pensei, nossa, será que a gente pode viajar para lá e ajudar? Aí fomos vendo quanto difícil era chegar até lá, até as instituições humanitárias. Foi muito difícil, né? Aí você pensa assim, nossa, eu vou mandar roupas. As roupas não chegam até quem precisa. Só através das instituições. Elas ficam jogadas, gente. Quem está mandando assim, vamos dizer, por uma ação menor, elas não chegam até quem precisa. Alimento também não. Então foi montado uma cozinha em determinado local onde distribuir as refeições. Foi montado um local de distribuição de roupas, mas ações pequenas não chegam até lá. Então, neste momento, a ajuda seria por órgãos, mesmo que seja 100, 50, 25 reais por órgãos, que vocês pesquisem que é fiel. É a ajuda que a gente pode fazer. Oração, todos os dias. Todos os dias. Como é que a oração vai chegar até lá? Nós falamos que tudo em nós é energia, né? Então, é aquela questão de nós acionarmos uma força de forma da física quântica. Essa força ela é positiva, ela junta com outra e chega até lá, mas nós vamos ver isso em detalhes daqui a pouquinho. Então, eu vou pedir licença para vocês, para eu não falar como se fosse coisas assim, de ler 4 questões do Livro dos Espíritos, tudo bem? São as questões 300 e 737. Eu poderia ter trazido o livro, mas eu preferi deixar aqui, tá? E nós vamos verificar que isso era previsto. Isso é da lei de Deus. Embora nos deixe constrangido. Então, veja só, o Allan Kardec perguntou aos espíritos, na questão 737, sobre o propósito dos flagelos. A pergunta foi a seguinte: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? A resposta dos espíritos: os flagelos não são castigos, mas meios de fazer a humanidade progredir mais depressa. A destruição é necessária para a regeneração moral e física dos espíritos. É uma forma de acelerar a evolução que, de outro modo, demoraria séculos. Questão 738. A possibilidade de evitá-los. Então, o Allan Kardec perguntou: não poderia Deus empregar outros meios para o progresso da humanidade? A resposta: sim. E ele os emprega todos os dias, pois deu a cada um a inteligência e a ciência para progredir. Porém, o homem não se aproveita desses meios. Por isso faz-se necessário que o orgulho humano seja castigado, não o homem, o orgulho humano, e que o homem sinta a sua fraqueza diante das leis da natureza. Questão 739, sobre a morte do justo e do injusto, porque aí a gente fala assim, nossa, tal pessoa merece, por exemplo, os administradores que foram responsáveis, mas e as pessoas que morreram porque não sabia que o prédio era frágil? Vamos pensar dessa forma. A pergunta é assim: dos flagelos destruidores, o homem de bem morre da mesma forma que o perverso. Isso é justo? Resposta: sim. Porque a vida do corpo físico é quase nada perante a eternidade. Para o Espiritismo, a morte física é apenas uma mudança de estado. O homem de bem, ao desencarnar, encontra-se livre de suas misérias terrenas e ganha uma nova posição na vida espiritual, enquanto o perverso terá que responder por suas faltas. Então, veja só, embora justo e injusto tenham feito a passagem na mesma forma drástica, depois não segue do mesmo jeito, cada um segundo o seu merecimento. O sofrimento é apenas do corpo, não do espírito. E a gente vai ver aqui, com o socorro espiritual, que isso é muito rápido. O atendimento é rápido. Esse sofrimento
ele é muito pequeno. E aí, questão 740, que fala do benefício moral das tragédias. A pergunta é o seguinte: os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista moral? Resposta: sim. Peraí. Sim, porque a vida do corpo... Não é essa não, peraí. Sim, eles servem para exercitar a inteligência humana, achar outras formas de construir, fazendo com que o homem busque as soluções científicas, como medicina, engenharia. Do ponto de vista moral, eles despertam o egoísmo e a caridade, unindo as pessoas na dor e forçando-as a praticar a solidariedade mútua. Pergunta 741. O livre-arbítrio e o controle dos flagelos. A pergunta é o seguinte: dado que os flagelos são necessários para o progresso, o homem pode evitá-los ou atenuá-los? A resposta: sim. Faz parte do dever do homem mitigar os efeitos dos flagelos. A inteligência foi dada justamente para que a humanidade minimize os desastres naturais e previna males, como o saneamento para evitar epidemias e construções seguras contra terremotos. Não sei se vocês tiveram o mesmo interesse que eu de estar pesquisando esses acontecimentos, só para falar desse finalzinho aqui, que o homem tem a possibilidade de evitar isso. Há alguns anos, o mesmo lugar sofreu com uma enchente também de grande proporção e recebeu ajuda humanitária de outros países também. E aí foi avisado para eles que aquele local não poderia suportar construções frágeis, que as construções que já existiam tinham que ser reforçadas e outras a serem feitas tinham que ser feitas com maior fortaleza, porque em algum momento poderia acontecer de ruir tudo. E aí a questão do egoísmo. Quem mandava no país, mesmo o grupo até hoje, não deu ouvido, não atendeu. Então, daí as consequências. Então, Deus dá possibilidade, sim, mas por algum motivo, esses que a gente vê, acaba não acontecendo, de evitar isso. Aí vamos, continuando aqui, nós vamos ver assim os pontos centrais nos desencarnes coletivos. Na questão também 851, o Allan Kardec e os espíritos, Allan Kardec pergunta, os espíritos falam que nesses eventos a continuidade da vida não é alterada. Porque o que é a nossa vida? Existências físicas e interexistência, onde passamos no plano espiritual. Isso não muda, isso continua. E que também o homem tem um livre-arbítrio, porque ele pode escolher a forma como ele vai desencarnar, por conta de fazer uma revisão na vida, na vida anterior e na vida lá no plano espiritual, e pode decidir por isso. A identificação, os sentimentos e a consciência da pessoa que vai passar por isso, ou do espírito depois de já desencarnado nessa situação, não muda. Então, continua, a essência continua, da mesma forma. Aí, a gente vai pensar assim no livre-arbítrio. O livre-arbítrio, por que ele está inserido em questões dessa forma? Porque nós dizemos já um pouco antes que nada é por acaso, né? Tudo está em uma justiça divina. O plano espiritual, com antecedência, ele sabe desses eventos caóticos que ocorrem e já faz um preparo de socorro. Então, todos os grandes emissários divinos, eles já estão preparados para fazer esse socorro. E outras consequências, ou outros pontos centrais que acontecem. A aceleração do progresso, vocês conseguem ver isso, pessoal? Que há um progresso da humanidade nesses eventos, do pouco que eu falei, vocês conseguiram compreender? Ou fica muito distante para vocês compreenderem? Como que ocorre esse progresso da humanidade? Estudando outras estruturas, né? Estudando outras estruturas. O que mais?
despertando a nossa fraternidade, a nossa, vamos dizer, dedicação de um tempo para que nós possamos enviar bons fluidos, boas orações, pensar naquela situação, mas pensar assim e imaginar que todas aquelas pessoas estão já desligadas e estão já recebendo o devido esclarecimento, acolhimento e já são tiradas daquele momento de dor. Então, quando nós vivenciamos uma situação que vai despertar, se despertar, gente, se despertar a mudança em nós. Se nós ouvirmos e falamos assim, pô, caramba, também, como é que é morar nesse lugar? Ah, que não sei o quê. Se nós fugirmos da situação central, de nós nos colocarmos em situação de irmãos, não vai adiantar nada. Então, esse progresso da humanidade, ele vai acontecer quando nós que não estamos naquele local, mas estamos nos colocando como irmãos e fazendo alguma atitude espiritual, emocional, amorosa em favor da situação. Aí sim, nós vamos até prestar atenção nas nossas escolhas de lugares, porque tem pessoas aqui que não estão sujeitos a grandes catástrofes, que moram em lugares perigosos, nas grandes cidades, no litoral, né? Então, nós devemos mudar nós devemos agir de uma forma fraterna e amorosa, para que nós possamos ajudar a humanidade a progredir. Tá certo? Nós aqui, enquanto pessoas comuns, não vamos pensar lá nos grandes, porque o que aconteceu foi para que eles despertem. Nós vamos aguardar que eles despertem para o cuidado, para a construção responsável, para ouvir outras nações mais bem evoluídas, que inclusive vivem situações tão caóticas em termos de instabilidade de solo, mas que conseguem, vamos dizer, passar por isso sem tantas perdas, né? Outra coisa, assistência, o ponto central, a assistência espiritual nesse local, ela é intensiva. Como eu falei, ela acontece antes, porque o plano espiritual já sabe, já foi para aquele lugar, já está tentando mudar a atmosfera. E aí a gente pode ajudar de novo. Como é que nós vamos ajudar? Quando nós oramos, quando nós enviamos bons pensamentos, a amorosidade para esses locais, nós vamos enviar ectoplasma. Nossa, ectoplasma? Mas ectoplasma não é usado para tratamento de cura no centro espírita? Não. O ectoplasma, ele é utilizado pelo plano espiritual, por orações que ocorrem entre os espíritas ao redor do mundo, grupos religiosos que estão em oração por conta dessa tragédia. E isso vai como vibração para aquele local, onde a espiritualidade ela é tão grandiosa, mas ela é tão sutil, que ela precisa do nosso ectoplasma, que é um pouco mais grosseiro, para que eles possam fazer barreira com o nosso ectoplasma, para que aqueles espíritos que fizeram a passagem e que estão sendo recolhidas, que estão com pavor, com medo, com dor, os gritos deles e a instabilidade emocional deles pode ir para outro lugar, para outros espíritos que ainda não foram atendidos. Nosso ectoplasma vai servir para fazer essa barreira, para deixar um lugar que estão os espíritos em desespero, até que atenda os outros. Agora, todos estão em desespero? Não. Da mesma forma que no dia a dia faz a passagem, pessoas revoltadas, que põem tudo culpa em tudo, que não aceita o ciclo da vida. Né? Nós chegamos aqui, não sabemos quando vamos, uma hora nós vamos. Tem pessoas que fazem a passagem, o desencarne, isoladamente, e que não aceita. Então, é muito difícil, no pós-morte, dela ser acolhida, dela ser esclarecida, dela se tornar tranquila. Mas nesse local também tem os dois pontos. E tem pessoas que fazem a passagem, de imediato já percebe que fez a passagem e começa a ajudar o plano espiritual, em espírito, a socorrer aqueles que precisam de ajuda. Então, quando nós, no aconchego da nossa casa, nosso carro, nós estamos pensando
E orando para esses lugares, nosso ectoplasma está sendo utilizado. Aí vocês vão me falar, mas os espíritos não são de luz? Não são de grande escola, não são de grande desenvolvimento? São. Mas eles são sutis. E o que eles fazem nesses ambientes? Eles fazem como o Brasil fez. Vocês viram que o Brasil montou o hospital de campanha? É tudo de lona, mas é o hospital de campanha. O plano espiritual faz isso. E monta aqueles lugares, inclusive separando os espíritos que estão conscientes daqueles que não estão, daqueles que estão em pavor. E eles precisam, vamos dizer assim, materializar para que os espíritos que não compreendem verifiquem que tem uma maca, porque como é espiritual, não, né, eles não vão ver. Então precisa de materializar essa maca e materializar esses espíritos. Então, esses espíritos de grande evolução que estão em trabalho de acolhimento e esclarecimento. E os espíritos que fizeram a passagem, eles precisam visualizar. Eles vão pensar que eles estão no hospital sendo atendidos. Porque eles vão ver, com o nosso ectoplasma, eles vão ver esses espíritos. E vão ver que estão num ambiente de cuidados, de saúde. Eles vão ficar mais calmos. Vocês veem o quanto nós, cada um no seu canto, em oração, podemos ajudar? Se estivermos mentalizados nesse ponto de esclarecimento e de acolhimento desses espíritos que fizeram a passagem. Aí vocês vão me dizer assim, ou vocês podem estar pensando, mas teve família inteira, teve grupo de crianças, inclusive um grupo de adolescentes que estavam ensaiando para a formatura. A gente vai pensar assim, né? E como que é isso? E como que a passagem de muitos deles, ela realmente é traumática. E esses nossos amigos que já estão lá trabalhando para acolher, eles têm a possibilidade de aplicar passes que faz com que eles adormeçam, com que eles fiquem mais calmos, para que depois eles vão sendo esclarecidos também. Aí, essa assistência espiritual, ela funciona como aquelas colônias que nós vimos nos filmes ou nos livros do André Luiz. A maioria delas é em forma de passe. Água fluidificada, né? E tem os diferentes estágios pelos quais os espíritos passam, porque assim, não é porque a gente faz a passagem que a gente vai mudar de uma hora para outra. Ah, estou aceitando tudo, eu morri. Não, cada um faz a passagem da forma que é. Compreende isso? Então, vejam só, nesse hospital que é montado pelo plano espiritual, eles vão também selecionar os nossos amigos que fizeram a passagem de acordo com as características que eles estão. Porque eu não posso, no hospital, deixar, por exemplo, uma mulher que está em trabalho de parto e grita, ou que acabou de parir, e ela grita por conta das dores, não consegue suportar. Imagina o incômodo que ela faz para as outras, que às vezes divide quarto, 3 mães de uma vez, 4 talvez. Então, lá também é feita a separação, para que possa evoluir o estado espiritual de calma de cada grupo. E para que possa atender de forma diferente aquele que estiver mais necessitado, ou aqueles que estiverem mais necessitados. Por que se fala muito em egoísmo? Até dessa espiritualidade que está fazendo a passagem. Quem fez o desencarne numa situação de egoísmo, vai ser difícil de aceitar essa situação. Quem já está, vamos dizer assim, vivenciando, embora não soubesse dessa passagem coletiva, mas vivenciando de uma forma a conhecer os valores espirituais, que tem consciência do viver, do morrer, do nascer de novo, do morrer, do viver. Então, essas pessoas, elas ficam de uma forma de tratamento diferenciada das outras. Nós podemos pensar isso no hospital,
Quem só machucou o dedinho? Quem está com a dor de ouvido? Quem está com uma dor de cabeça por pressão alta? Quem está com câncer terminal? Então, nós vamos vendo que o atendimento vai ser diferenciado. Plano espiritual, mesmo numa catástrofe desse tamanho, ele também vai ter esse atendimento diferenciado. Por que aqui eu estou frisando muito mais no atendimento espiritual do que na situação mesmo? Porque isso nos conforta. Isso nos tira daquela angústia de pensar só no momento da passagem e da forma. Isso nos fala assim, puxa, que Deus maravilhoso, Jesus, que bom que cuida tão bem do nosso orbe. Nós nunca estamos abandonados. Nunca, de forma alguma. E não se pode esquecer daquela questão. A lei de causa e efeito é assim. Os espíritos com débito semelhante, gente, débito semelhante, participaram de uma grande revolução e causaram muito mal. Participaram de uma revolta. Imagina assim, coisas que muita gente faz de mal, mas que a gente está lá naquele meio. Então, há uma combinação em conjunto para fazer a passagem junto. Mas também porque participou de um movimento negativo junto, fez a passagem junto, virá depois, porque aí já passaram, vamos dizer, pelo processo de limpeza daquele débito, vem junto para, de repente, desenvolver numa sociedade em conjunto, talvez um estudo, talvez uma revolução do bem. Algo que vá dar um avanço. Ou o local, quando eles vierem tornarem-se adultos, ou quem sabe até numa nação, ou quem sabe até a ponto do planeta todo. Não sei se vocês veem, existe um canal que fala de coisas boas acontecendo no nosso orbe. Aí aparece a bandeirinha de cada país. De repente, essas pessoas virão dessa forma. Por quê? Porque não agora, mas numa oportunidade anterior, não que elas estivessem exatamente juntas, mas participaram de eventos parecidos, que não trouxe avanço para o orbe, trouxe prejuízo. Então, elas fazem esse desencarne junto, elas vêm junto para uma vida mais útil, mais significativa, não só para elas, mas para um grupo, pequeno ou grande, mas com certeza vão estar agindo para o bem de um grupo, não apenas delas. Essa assistência espiritual, como eu disse, ela é um esforço planejado, com antecedência, onde vai ter equipes espiritualizadas, tem cálculo de necessidade, estou longe do lugar, tem cálculo de necessidade, então eles já sabem, a cidade tal, tem tantas pessoas, então eles têm, os sobreviventes, até domingo, depois de 11 dias, tinha sobrevivente. E teve pessoas que não estavam em casa na hora que chegou. A espiritualidade afasta quem não está envolvida nesse karma. Então, tem pessoas que não estão envolvidas nesse karma, mas está naquele local. Naquele momento, elas não estavam. Não sei se vocês lembram, uma família inteira morreu, mas o pai estava jogando em outro lugar. Perdeu esposa e filhos. Tem vários casos, eu vou dizer para vocês. Então, a espiritualidade já tirou dali quem não estava envolvido com esse pagamento de karma. Gente, pode ter missão também? Pode ter missão também. Pode ter pessoas que seria por missão. De repente, uma pessoa que está ali junto das outras, ela era mais forte e até que fizesse o desligamento, ela estava ali assessorando. Pode ter missão também. Então, veja só, os benfeitores, eles têm esse trabalho diferenciado de acordo com a necessidade do grupo que está lá. Momento
de resgate do choque fluídico. Vão resgatar os espíritos. Quando vão resgatar, o espírito olha e vê tudo aquele derrubado e vê o corpo. E aí? Como que vai ficar isso? Essa equipe espiritual, elas têm a possibilidade de envolver essas pessoas de forma magnética e fluídica, como se fosse assim, um medicamento calmante. Chá de erva cidreira? Para não começar com remédios muito fortes. Então, para que eles fiquem mais calmos, para que eles possam ser retirados daquele local e ser levados para esses locais onde nós falamos que seria o hospital que foi montado. O desligamento magnético. Gente, o fio de prata. O fio de prata nós sabemos que ele demora umas horas para ser tirado. Só que nessas situações, pode demorar? Não pode. Então tem a equipe que vai cortando os fluidos, que é o cordão de prata, para que o sofrimento daquele aperto, daquele lugar, seja diminuído. Então, a outra equipe fazendo essa função. Mas vocês viram que o número é muito grande. Então, imagina o tamanho da equipe maravilhosa que está lá. E eu disse para vocês, isolamento da atmosfera. Pode ser que em um determinado local, vamos supor que em um determinado local que aconteceu isso, vamos pensar num prédio. Tinha ali, por algum motivo, um grande número de pessoas muito ligadas aos prazeres da terra, aos prazeres materiais, ao lucro, ao ganho fácil. Vamos supor que nesse local tivesse isso. É necessário que a equipe espiritual isole esse local dos outros para fazer um resgate de espíritos separados dos outros. Como é que vai isolar esse local? Também com a ajuda dos ectoplasmas, de quem está em oração, chega até lá para eles. Triagem e encaminhamento. É o que eu falei, os mais calmos, os mais com medo, com terror, gritam, esperneiam, não aceitam. É feito a separação. Um vem para cá, um grupo aqui, um grupo lá, porque eu vou atender mais fácil o grupo que está mais calmo e vou demandar mais tempo e mais, vamos dizer, mais trabalhadores espirituais com o outro. O uso de enfermarias móveis. Então, tem que, quem está no ponto de ser esclarecido, não fica ali. Tem um grupo de espírito que já leva para a colônia espiritual. Já tira daquele local. Então, nós vamos chamar de enfermaria móvel. Esse aqui pode ir, na verdade, vão vários. Até tem uns desenhos das almas indo. São esses que estão mais bem preparados, tá? Atendimento diferenciado. Espíritos conscientes da passagem e espíritos mais apegados ao despertar. Então, eles vão ter necessidade de um maior reequilíbrio àqueles que estão em desespero, pegado na matéria, não aceito, quero ficar aqui, ó, meu apartamento, ó, minha casa, ó, o teto. Então, é um tratamento diferenciado. Papel da prece dos vivos, já falei, né? Então, é um combustível fluídico que nós enviamos, mesmo estando cada um de nós no seu lugar. Mas se pudermos, de vez em quando, fazermos uma oração num centro espírita, com todo mundo em amor, sem ter aquela sensação de medo, de, ai, meu Deus, eles vão vir para cá, ai, eu vou esperar, eu vou ficar... Não. É uma oração amorosa. Pode ser feita e isso vai lá para o lugar que está sendo necessário. Porque ainda eles estão em atendimento lá. Uma boa parte já foi esclarecida. Uma boa parte já está em colônia. Não está lá, mas ainda tem alguns lá. Vocês sabem o que é ectoplasma, pessoal? Sinceramente. Não? Então, vamos lá. Nós eliminamos vapores, né? Nós eliminamos água, nós eliminamos
excretas. E tem uma substância que nós eliminamos, chamada ectoplasma. Todo mundo elimina, mas os médios em maior quantidade. Esse ectoplasma, desde o começo do século XX, me corrijam quem lembrar, eu não sei se é final do 19 ou começo do 20, que até chegaram a fotografar médios em trabalhos de efeito físico, porque o efeito físico ele é diferenciado, o ectoplasma é mais denso, chegaram a fotografar. Eles são eliminados pelas narinas, pela boca, de médios de efeito físico. Mas quando nós temos um grande amor pelo próximo, nós também eliminamos esse ectoplasma, onde nós vemos uma situação que nós podemos interferir nela só com o nosso sentimento e a nossa amorosidade. A amorosidade é o sentimento. Nosso sentimento de ajuda, de querer ajudar, de querer fazer algo, a gente consegue ajudar. Esse ectoplasma a gente não vê, ele não é visível. Mas todo mundo produz, só que quem está assim, alienado, preocupado, esse ectoplasma ele fica disperso, porque não tem qualidade para ser trabalhada pela equipe espiritual para fazer um bem. Quando o ectoplasma ele vem de uma pessoa que tem, sai do lugar, né? Que tem a questão moral em dia, a questão de sentimentos puros, de sentimentos superiores, pensamentos superiores, leituras edificantes, essa pessoa tem o ectoplasma que a espiritualidade utiliza para auxiliar, pode ser um tratamento espiritual, tem casos que tem tratamento espiritual, pode ser que seja na família mesmo, uma pessoa que abraça um ente da família e já faz um bem danado, acalma, tem o poder de acalmar, de até parar aquela dor de cabeça, aquele incômodo, aquela ideia confusa. Então, esse ectoplasma, de várias pessoas nessa função que eu falei, Lília, ele é manuseado pela equipe espiritual. E ele é utilizado para tornar, vamos dizer, de uma forma visível, objetos que existem no plano espiritual, que os espíritos evoluídos veem, mas os espíritos que acabaram de desencarnar não veem. Então, esse ectoplasma ele é usado nisso, tá? Então, a gente fala assim, todos os espíritos que estão lá, eles são espíritos muito desenvolvidos. Então, eles têm toda a capacidade de fazer tudo, mas os espíritos que acabaram de fazer passagem é que não estão evoluídos. Então, eles não conseguem visualizar. Aí o ectoplasma vai fazer com que a marca seja visível, a instalação hospitalar seja visível e que os trabalhadores espirituais sejam visíveis, o que vai dar um conforto nesses espíritos que fizeram a passagem, de sentir-se, porque eles estão vendo que estão sendo atendidos. Isso vai dar uma calma neles. Tudo bem? Então, eu estava aqui no ectoplasma. Então, o papel do ectoplasma é exatamente isso, é uma ponte fluídica para que os espíritos evoluídos façam esse trabalho. Na materialização dos equipamentos, na visualização dos trabalhadores. E aí nós vamos ter o seguinte, alguns casos não é fácil de fazer com que eles compreendam a passagem e se acalmam. Então é necessário dar um reequilíbrio energético na forma de um choque. A gente pode receber no centro de espíritas espíritos que estão nessa situação. Eles vão precisar de um choque anímico, mas eles não vêm voando, não. Lá também existe centros espíritas, mas eles podem ser recebidos em qualquer lugar que a equipe espiritual conseguir, para ter assim uma rapidez no atendimento deles, para não ficar naquela situação. Então eles podem receber um choque anímico, um contato de pele, porque eles vão incorporar em algum médium, em algum lugar, em algum centro, e eles vão, como se fosse assim, colocar aquela situação deles, e aí eles vão ser esclarecidos de que aquela situação passou, e eles podem ser, a partir disso, ser esclarecidos. Às vezes acontece essa necessidade, como acontece em qualquer acidente trágico. Então, eu já falei de onde é retirado esses ectoplasma, e além dos médios, esse ectoplasma pode ser retirado da natureza. Árvores, plantas,
um ambiente que esteja em equilíbrio, e até da água, não água poluída, água limpa. Também, porque tem o fluido vital. Então, pode retirar também e auxiliar nesse trabalho de esclarecimento e de acolhimento. Aí, no plano terreno, para a gente, nós aqui, qual é a consequência dessas grandes catástrofes? Então, vai ocorrer o desenvolvimento de atitudes de solidariedade e despertar das virtudes. Puxa, eu posso ajudar. Aí eu posso tal coisa. Eu posso arrumar um grupo e fazer algo para mandar, porque até vai demorar, eles vão precisar de ajuda por muito tempo. Pode acontecer isso. Outra coisa, o sofrimento quebra o egoísmo social. O despertar da caridade, a empatia e a união entre os sobreviventes e a humanidade em geral. Não sei se vocês perceberam, quem ficou vivo, mas não tem casa, está sendo acolhido por outras pessoas. Aí uma casa que abrigava um tanto de pessoa, abriga mais gente, pelo menos por um tempo. Na verdade, por muitos e muitos meses, eles vão precisar de ajuda, né? E nós vamos ter, em alguma oportunidade, uma outra forma de poder ajudá-los. Outra coisa, oportunidade de trabalho. Vocês viram o tanto de voluntário que está indo para lá? Eles estão desempregados, gente, estão sem fazer nada? Por isso que eles foram? Não. Eles se candidataram como voluntário e tiraram licença do trabalho. Chegaram até a chefia aceitou, porque afinal é uma coisa bonita, e foram. Eles estão correndo risco lá? Não de outro terremoto, mas eles, por agora não. Mas eu estou correndo risco, porque lá tem um caso de violência muito grande, a alimentação não está bem disponível, o descansar não é cômodo, nada é cômodo, né? A situação está bem precária. Mas essa oportunidade de trabalho é a oportunidade de trabalho voluntário em prol do outro. E abre campo de ação imediata para o amor em movimento. E é isso. O amor em movimento, ele nada mais é do que ação em prol do próximo. Teria mais um monte de coisas para falar, tem podcast, tem um monte de vídeos, mas eu optei por ir por essa linha. Espero que vocês tenham gostado. E aí vocês agora podem complementar. Agradecer a presença de todo mundo, muito obrigada, né? E eu vou ficar muito feliz se vocês complementarem o que nós falamos, tem muita coisa para ser falada, né? Bastante coisa.